Olá, meu nome é Carla. Bem-vindo ao meu canal. Se inscrevam, deem o seu like e apertem o sininho para receber as notificações. Esse canal ele fala sobre alfabetização na teoria e na prática. E hoje eu vou falar sobre teoria. Eu já fiz esse vídeo, mas agora eu estou refazendo ele de uma forma diferente. Então, veem o vídeo, deixem seu comentário também e compartilhem para dar uma força para o canal. Hoje eu vou falar sobre a história da alfabetização no Brasil, os métodos de alfabetização. E por que eu estou falando sobre isso? Porque para alfabetizar, a pessoa tem que conhecer todos os tipos de métodos. E ela vai usar os pressupostos desses métodos. Então, ela vai ter que conhecer a linguística, tem que conhecer a fonologia, tem que conhecer psicolinguística, tem que conhecer tudo muito bem, para você alfabetizar bem. E hoje eu vou falar sobre essa questão histórica da alfabetização. Em que contexto histórico estavam inseridos esses métodos de alfabetização? Bom, no Brasil, a discussão era qual era o melhor método para alfabetizar as crianças, para ensinar as crianças a ler e a escrever. Essa era a questão principal. Então, se dividiam em duas classes de métodos, dois grupos. Os grupos dos métodos com ênfase no processo mental de síntese e os grupos de métodos com ênfase no processo mental de análise, quer dizer, análise global e síntese à parte. E eu vou falar hoje só dos métodos sintéticos, né? Começa da parte para o todo. Então, dependendo da unidade linguística que se começa a ensinar a ler e escrever, que eles acham mais importante começar, a gente vai dar um nome para o método. Então, o primeiro método sintético é o método alfabético, depois o fônico e depois o silábico. No grupo dos métodos analíticos ou globais, né, que é do todo, né, para parte, esse todo pode ser o quê? A palavra, né, é a palavrão, ou pode ser a frase, é o método da sentenciação, ou pode ser o texto, que é o método das historietas. E eu englobo aí também no método global, no grupo dos métodos analíticos globais, o método natural, tá? Depois eu vou falar dos métodos analíticos. Hoje eu vou falar só dos sintéticos, para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Então, depois vocês continuem vendo, tá bom? E no outro vídeo, justamente que eu estou fazendo outro, porque ficou ótimo, mas foi o primeiro vídeo que eu fiz no canal, então ficou muito longo e eu também não tinha, né, esses aplicativos para fazer nada disso, tá bom? Mas eu vou deixar o vídeo lá, vocês podem ver aquele também. Apesar da inexperiência, eu acho que ficou bom, mas boa explicação. Bom, então eu vou falar do alfabeto. Como o próprio nome já diz, o método, né, do grupo dos sintéticos. Os métodos sintéticos. Como o próprio nome já diz, começa pela letra. As crianças, né, começam a nomear, né, dar nomes às letras. A, B, C, D. Vai vendo o alfabeto, vai falando o nome das letras. E depois elas vão juntando as letras
falando o nome, soletrando e formando as sílabas, tipo G com A, H, T com O, Tó. Não era Tó mesmo, porque o som do O e do E geralmente era aberto. Ainda vejo muito isso, até no Rio de Janeiro. É uma questão de região também, né? Mas eu vejo muita gente alfabetizando assim, sempre com som aberto, do O e do E. E que perde o sentido também da palavra. Fica gató, pató. E a criança, o sentido mesmo da palavra se perde na soletração, né? No mecanicismo do método. Perde o sentido. E foi um método utilizado desde lá da Grécia Antiga até a Idade Média e foi muito utilizado nos Estados Unidos como método da Peeling Method, né? Porque ele assoletrava, né? Ele ficava falando B com A, L com A lá, soletrando. Tem aquele programa, soletração. Então, só que a criança, ela soletrava, ela acabava não lendo. Esse que era o problema também. E também um outro problema que os linguistas perceberam é que determinadas letras do alfabeto não correspondem ao seu som. Então, por exemplo, o G que eu citei aqui, quando ele se junta com A, ele faz G, né? Ele não faz J. Então, quando a criança fala G com A, faz G, ela às vezes não entendia. É porque ela teria que juntar o som do G, G com A, H. Então acharam que não, melhor começar pelo som, começar o processo de alfabetização pelo som da letra. Então surgiu o método fônico. O método fônico é bem antigo e nos anos 70 ele foi bastante utilizado. Surgiu o método da abelhinha, nos anos 70. Também tem um outro, né, método que é fônico, que é a casinha feliz. Tem outros métodos que surgiram por aí. E agora ele voltou com toda a força, falando que é inovador. E de inovador não tem nada. Né? E nem foi satisfatório para as crianças. O processo de alfabetização está documentado historicamente. Eu, por exemplo, eu fui alfabetizada pelo método da abelhinha. Né? Então, tem a história da abelhinha, que é até lúdica e tem um contexto. E as vogais, né? Começa pelas vogais, que são... As vogais são a abelhinha, o A é a abelhinha, o E é a escovinha, o I é o índio, o O é o óculos e o U é o urso. Então, tem essa história das vogais, da abelhinha. E a abelhinha, a letra A, ela ficava dentro da abelhinha, né? Do desenho da abelhinha. Então, ela se tornava a própria abelhinha. Isso não é bom porque confunde a criança, né? O desenho se tornava a própria letra e vice-versa. Então, confundia, né, a criança ali na observação da letra, na percepção da letra. Mas eu me lembro muito bem que eram cartazes bem coloridos e a minha professora escrevia no quadro e a gente copiava com a letra cursiva. Só que tinha uma diferença das crianças de hoje. Eram crianças mais velhas, crianças tinham 7 anos. Então, já tinham a coordenação motora fina mais desenvolvida, né? Um ano de diferença. Hoje em dia, as crianças são alfabetizadas com 6 anos. O ensino fundamental hoje em dia tem 9 anos e antigamente tinha 8 anos. Então, deram mais tempo para alfabetizar. Aí, né, depois entravam as consoantes. Então, a gente não falava o nome da letra. Não falava letra A, eu falava a abelhinha. E a abelhinha, ela fazia um som.
A. Então tinha até a música. A, faz a abelhinha. Faz a escovinha. E depois entravam as consoantes, que eram o V, D, L, M. Entravam 4 consoantes na historinha. O V era o vagalume. O D era dália. Tinha criança não sabia que era dália. É uma flor, para quem não sabe. Não é uma flor muito conhecida, né? E o L era o lobo, o M é minhoca. Mas era, né, tinha um desenho, como vocês podem ver ali, tinha o desenho misturado com a letra, né? Dentro, a letra dentro do desenho. E isso chamava a atenção realmente da criança, apesar de não facilitar, né, a percepção da criança, de misturar. Isso chamava atenção, sim, porque eram cartazes bem coloridos. Mas a letra ela tem que estar limpa, ela não tem que estar com enfeite nenhum para você poder alfabetizar. Geralmente é bom você usar Arial Black, né? Aquela tem linhas retas, letra de forma. Eu boto os 4 tipos de letras, mas sem nenhum enfeite, para não confundir a criança, não tirar a atenção da criança daquela letra, da letra que está ali, tá? E aí a letra V, né? Eu não falava letra V, eu falava o vagalume, fazia um sonzinho. Se juntava com as vogais, A, E, O, U, com A fazia vá, com E, V, com I, Vi, e formava-se um grupo de sílabas da família silábica da letra V. O D também, ele fazia um sonzinho, D, D. Não era o D. A dália fazia um sonzinho, D, D. Se juntava com A, E, I, O, U, formava o grupo de sílabas da letra A. Da, D, né? E assim ia. Então, se formavam 4 grupos de sílabas, do V, do D, L, M. Essas sílabas se juntavam, formavam palavras com essas sílabas. Formavam-se palavras, deixa eu ver, avavá, vavá, vila, só com essas sílabas. Então, formava-se depois textos com essas sílabas. Avavá, vai, vila. A vovó viu a uva. E esses textos sem sentido, sem contexto, apesar de ter a história que tinha um contexto, no final se tornava algo mecânico, né? Uma alfabetização mecânica e contextos sem sentido. Esse que era o problema. Eu fui alfabetizada, mas a metade da minha turma e das turmas naquela época não eram alfabetizadas. Havia muita repetência, as crianças repetiam muito. O primeiro ano era um grande problema. Primeiro ano não, a primeira série que é. E repetiam, repetiam, repetiam e acabavam evadindo. Esse que era o problema, e o método fônico voltou, dizendo que é inovador hoje em dia e que é satisfatório, né, que vai ser a solução da alfabetização no Brasil. Então, a gente vê lá, peguem os livros de história da alfabetização, que vocês vão ver o grande índice de repetência e evasão que existiram nos anos 70, que foi o método que foi utilizado, o método da abelhinha, o método fônico. E depois teve outros métodos, como eu citei aqui também. Continuou. Depois, os linguistas começaram a discutir porque tanto fracasso na alfabetização e chegaram à conclusão que a consoante sozinha ela não tem som e era difícil para a criança ser alfabetizada dessa forma. A função do B, 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 do L, L. Então, eles resolveram começar pela sílaba. Por quê? Né? Pela sílaba. Porque a consoante ela só tem
som, valor sonoro com a vogal, apoiada na vogal. Bom, depois os linguistas, eles chegaram à conclusão que a consoante sozinha ela não tem som, ela só tem som apoiada na vogal. E ficava muito difícil para as crianças entenderem o som da consoante sozinha. B, g, l. Então, eles criaram um método silábico, cuja unidade linguística para o ensino da leitura e escrita é a sílaba. Então, a sílaba é o início para se alfabetizar. No método silábico, né, antigamente, alguns professores ainda fazem isso, né? Tinha muitos exercícios de coordenação para desenvolver a coordenação motora fina, de escadinha, de ondinha, como vocês estão vendo aí na cartilha Porta de Papel. E depois se davam as vogais, uma de cada vez. A, E, I, O, U. As vogais, depois vinham os encontros vocálicos. O A se juntava com I, ai, oi, ui. E depois os sons nasais, com o uso do tio. A, o A se junta com o, faz A, O, tio, tio é a cobrinha em cima do A, O, tio faz o A sozinho faz A. O A com tio, a cobrinha em cima do A faz som nasal de nariz. E também o O, né, sozinho faz O, e o O com tio faz E. Então pode ser e O. E. E também tem e, né, na palavra mãe. Então, vai depender da cartilha. Tem cartilha que só dá o A ou a tio, né? Só dá o ON. E depois se dá uma consoante de cada vez. Na cartilha Porta de Papel, começa com a letra P. Então, como ao início do processo de ensino da leitura e da escrita, né, é a sílaba, então a sílaba escrita é a palavra papai, a sílaba pá, ela fica destacada em vermelho. Então, a criança vai ver como é que escreve pá de papai, P com A. E aí depois se junta com as outras vogais. Com E faz pé, com I faz pi, com I faz pó, com pó. E a criança, né, junta essas letrinhas, lê essas sílabas da letra P, escreve, copia, e depois ela lê palavrinhas com essas sílabas. E escreve palavrinhas com essas sílabas. Pá, papai, pia, pão, pé. E textos têm sentidos, né? O papai e a pipa, o papai e o Pepe. O problema, né, é a falta de sentido nesses pedacinhos, nessas sílabas isoladas, e também nos textos que só podem ser textos com essas sílabas. Então, são textos completamente sem sentido. Esse que é o problema. Então, muitas crianças, como no método fônica, também não eram alfabetizadas. Geralmente, metade da turma, e ocorria muita evasão. Bom, outra questão é que no método silábico, no início, as crianças só aprendem sílabas simples, tipo consoante e vogal. Os textos também são sem sentido, porque só podem ser com essas sílabas simples. Em outro vídeo, eu vou falar dos métodos analíticos, e em outro, eu vou falar que existem outras formas mais significativas das crianças aprenderem a ler e escrever. Tchau, até!